Bom, eu sou o Henrique Carneiro, eu sou professor de História na USP e a gente está participando de um debate a partir da projeção do filme DMT, a molécula do espírito. Não, molécula espiritual. Os estudos do ponto de vista dos efeitos orgânicos demonstram uma baixíssima toxicidade. E há inclusive um outro efeito chamado de tolerância que faz com que não haja a mesma dimensão de efeito a partir de certas doses. Quer dizer, o efeito vai desaparecendo se ele é continuado. Então o grande risco do uso dessas substâncias não é do ponto de vista orgânico, do ponto de vista fisiológico, é do ponto de vista comportamental. Ela pode provocar, enfim, distúrbios do ponto de vista da apreensão do tempo, da apreensão da própria identidade, da apreensão das cores, de uma série de efeitos, enfim, que se a pessoa não for bem instruída, ela pode não só ficar muito confusa, como ficar completamente incapaz de desempenhar qualquer atividade da vida normal, até atravessar uma rua. Mas não tem o nível de segurança da pessoa ter uma overdose, por exemplo, ou ter problema de tomar vários dias seguidos? É uma das vantagens. Não existe overdose dessas substâncias. Elas, a partir de um certo patamar, continuam agindo como se fosse, enfim, a dose máxima. LSD, por exemplo, 500 microgramas. Acima disso, não se altera o efeito e não há nenhuma, enfim, sequela, nenhum risco de dano orgânico. O grande perigo, então, aí é tomar fora de um contexto ritualístico, que você possa ter um pouco de controle, ou seja, tomar e andar de bicicleta, Exato. Fazer coisas normais aí do dia a dia. Se você tomar de forma inadvertida e, sobretudo, sem experiência anterior. O contexto ritualístico pode ser um contexto médico, pode ser um contexto, enfim, de um grupo de consumidores experientes, ou pode ser um contexto religioso também, como o mais tradicional no caso da ayahuasca. Sempre esses contextos são formas de você ter um coletivo que traz um saber acumulado e que é um guia para, enfim, os marinheiros de primeira viagem. Bom, para mim, espiritualidade é a esfera da reflexão da mente sobre si mesma. Então abrange a dimensão da filosofia, abrange a dimensão da poesia, abrange a dimensão de toda a epifania, que seriam aqueles estados de profunda intensidade mental que não são necessariamente ligados a uma crença religiosa. Pode ser, por exemplo, o deslumbramento com uma paixão, ou deslumbramento com um espetáculo da natureza, até com um pôr do sol. Então há a possibilidade de você ter uma elevação espiritual sem necessariamente ter crenças religiosas. NEIP, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, cujo site é www.neip.neip.info. Tá joia, muito obrigado.